semana passada eu fiz um vídeo falando sobre demissão, sobre o momento da demissão, né? O vídeo chama Fui Demitido e Agora. E o vídeo ficou até longo, dividido em duas partes. E muito curiosamente, na semana que eu publiquei o vídeo, uma cliente minha que estava passando pelo processo do coaching e carreira, né? Que é um programa de desenvolvimento profissional, planejamento de carreira, desenvolvimento. A gente usou muito coaching no caso dela para identificar crenças limitantes, para ela conseguir realmente se desenvolver, e conseguiu. E hoje, né, terça-feira, 19/11, seria nosso último atendimento. E na semana passada ela foi desligada, foi uma demissão realmente inesperada. E aí, o que aconteceu foi, a primeira coisa que ela me disse, ainda bem que a gente tinha feito esse processo, porque ela estava muito mais tranquila para passar por uma transição. De fato, é claro que a pessoa estar preparada para isso, e eu sempre falo muito isso, a gente tem que se desidentificar muito da empresa, né, ver a empresa como um cliente, porque isso facilita, inclusive, um momento de demissão, né, para a pessoa não se segurar naquilo como se fosse tudo que ela tem na vida, como se fosse a única oportunidade da vida. E foi muito interessante porque a gente tinha feito todo esse processo, a ideia dela era se desenvolver dentro da empresa, claro, mas ela foi demitida. E foi muito curioso porque mesmo ela não estava preparada, ela não sabia que isso iria acontecer, mas ela conseguiu lidar com isso de uma forma muito melhor do que se ela não tivesse, né, realmente se preparado nem nada. Ela ficaria muito mais desamparada, né, porque realmente a demissão ela gera esse sentimento, né, essa sensação de acabou tudo, e agora, né, não tenho nada, eu não sei, né, tem muita gente que não tem nem currículo, tem gente que não tem contato, não tem networking, tem gente que não sabe nem por onde começar, não tem LinkedIn. Então a pessoa fica realmente se sentindo desamparada. E tem uma questão, né, que a gente conversou bastante agora sobre isso, que é a questão de se desidentificar com a empresa. Então isso acontece muito, que é a pessoa que quando a gente fica muito tempo na empresa, ou quando a gente veste muito a camisa, né, tem esse esquema de vestir a camisa, e às vezes a gente veste a camisa demais, e a gente acaba meio que fundindo o nosso perfil, nossa personalidade com a da empresa. E aí fica cada vez mais difícil para a gente conseguir se soltar disso. Então, o momento da demissão, ele pode ser muito traumático, nem sempre é, mas pode ser realmente um momento muito difícil. Tem gente que passa mal, né, que realmente tem muita dificuldade de lidar com esse rompimento, porque quanto mais você identifica a empresa como seu provedor, como quem paga suas contas, como realmente a sua boia de salvação, como a única oportunidade, mais você vai sentir esse impacto da demissão. Quanto mais você conseguir entender que a empresa que te contratou, independente do regime, se é PJ ou CLT, é um cliente para quem você está prestando um serviço, né? Você vende o seu serviço para a empresa, seja por contrato indeterminado ou não. Então, se você vende o seu serviço para a empresa, ela é o seu cliente, ela pode romper esse contrato a qualquer momento. No momento em que não for mais interessante para essa empresa contratar os seus serviços, ela vai contratar o serviço de outra pessoa, enfim. Então, da mesma forma, você vai ter que procurar um novo cliente para vender o seu serviço. Então, eu realmente entendo o processo trabalhista dessa forma, né? Então, você tem que ir lá e você tem que vender o seu serviço para outra empresa. E aí, quando você começa a entender dessa forma e ver que você é um prestador de serviço, que você vende um pacote de serviços e você pode moldar esse pacote da forma que for mais interessante para quem você for vender. Então, por isso que é importante você ter o autoconhecimento, por isso que é importante você identificar quais são as suas habilidades, competências, o que você sabe fazer, o que você é bom, quais ferramentas mais você tem que agregar nesse pacote para que ele tenha um valor maior para o mercado, para quem está te contratando. Então, é inverter um pouco essa visão de que eu sou dependente da empresa, que é a empresa que paga o meu salário, que é como se você fosse entrar na empresa e ficar lá protegido, seguro, e a empresa pagando seu salário todo mês. É o contrário, é cada vez mais sair desse cenário, sair dessa mentalidade, entender que a empresa é só um cliente para quem você está prestando um serviço. Pode ser que você preste serviço para o resto da vida para esse cliente, né? Existem casamentos que são felizes nesse sentido profissional, né? Tem lá uma empresa, uma agência de marketing que tem como principal cliente uma multinacional de grande porte e vai a vida inteira, né? Como cliente, principal cliente, tudo bem. Mas pode acontecer de algum momento essa empresa romper o contrato. E aí?
né? Então, muitas empresas que prestam serviço passam por esse problema, passam por essa dificuldade. O principal cliente saiu, e aí? Então, você tem que ter outros clientes e você tem que ter realmente um contato no mercado e não depender somente de uma pessoa. E isso vale também para perfis profissionais. Então, se você muitas vezes não dá para prestar serviço para mais de um cliente, mas você tem que se manter no mercado, você tem que manter um contato, você tem que se manter atualizado, porque se esse cliente rompeu o contrato, você tem outras pessoas para prospectar, você tem outros clientes para prospectar. E aí, quando você começa a identificar o seu trabalho como uma venda de serviço, e você começa a olhar o mercado mais dessa forma, fica mais fácil para você se desidentificar com a empresa, né? E não colocar esse peso todo. Sim, existem outras empresas que querem contratar o seu serviço, como que você vai vender, se vale a pena ou não. Então você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente e que vão trazer muito mais tranquilidade, né? Porque você realmente entende que é você quem tem que vender, né? É você quem tem que tratar esse pacote como um serviço bem atrativo e encontrar um cliente, é realmente um serviço de venda, né? Então não é só entrar lá no LinkedIn, ficar postando currículo, falando, alguém pode compartilhar, alguém sabe, pedindo para os outros ajudarem. É você quem tem que ir para o mercado e buscar essa oportunidade, buscar esse cliente, como qualquer prestador de serviço faz, como qualquer empresa faz para vender, né? Você tem que saber fazer sua propaganda, saber fazer seu marketing pessoal, saber fazer contatos, né? E o networking, ele é fundamental para isso. Então, desenvolver uma rede de relacionamentos e saber fazer seu marketing, saber vender o seu serviço da melhor forma possível. Então, não adianta só ficar panfletando, né? Como muita gente faz, você sai na rua, às vezes tem uma pessoa distribuindo panfleto, e talvez isso nem traga um retorno tão grande quanto você conversar diretamente com pessoas que podem estar muito interessadas no seu trabalho, que podem te indicar, de fato, para oportunidades melhores. Então, seriam 2 pontos principais nesse primeiro momento. Primeiro é você entender que você é um prestador de serviço, você se desidentificar da empresa, né? Então, você entender que você é um pacote de serviço, que você é como se fosse uma empresa realmente. Então, isso facilita esse processo de desligamento da empresa. Não ficar falando nós, a gente, né? Poxa, entreguei tudo lá. Tem gente que entrega computador, celular, carro. A pessoa fala, nossa, uma vez um cliente me disse isso, não tenho nada, né? Não tenho nem computador, não tenho nem celular quando ele saiu da empresa. Então dá essa sensação de vazio, dá essa sensação de ter perdido tudo, né? Mas não é bem assim, foi só um processo, né? Naquele momento fazia sentido você ter tudo isso, mas agora é um outro momento, então começa de novo, compra o celular, compra o notebook, né? Compra um carro ou não, enfim. Então é muito isso, é você entender que é uma nova fase e que por mais que seja assustador, e é assustador sim, você não ter nenhuma perspectiva, você não ter nenhum emprego em vista, às vezes a pessoa, como eu falei, não tem nenhum currículo, gente, por onde eu vou começar? Não tenho nenhum currículo, como que eu vou buscar um emprego, né? Isso é sim assustador, porque às vezes não é nem o sustento em si, né, financeiro, que depende disso, mas o fato de você não saber o que fazer no seu dia a dia, eu vou acordar e vou para onde, né, de não se sentir útil, isso pode ser muito assustador. Então, a primeira coisa é se desidentificar, é você voltar para você, né, eu sou esse prestador, e fazer essa mudança de pensamento e começar aos poucos. Comece fazendo um currículo, comece ativando sua rede de contatos, entra no LinkedIn, não foca tanto em busca de vagas, as pessoas ficam muito focadas em busca de vagas e não é a forma mais eficiente de você conseguir encontrar uma oportunidade. O relacionamento é muito mais importante. Então comece utilizando bem o seu LinkedIn. O LinkedIn pode ser a melhor ferramenta, mas pode ser a pior também. Então utilize bem o LinkedIn. Tem muita gente dando conselhos, dicas. Foque nessas pessoas, sigam essas pessoas, né? E coloque os conselhos em prática. Não adianta só ver a dica e não praticar. Tem que praticar as dicas que você encontrar aí dos profissionais de carreira, de recolocação. Então tem muita coisa boa na internet. Entra no YouTube, começa a seguir as pessoas e vai aos poucos fazendo esse processo de soltar o passado, né? E focar no futuro. Mas olha para você, reconheça as suas capacidades. Não deixe que o que as outras pessoas vão te dizer, muitas vezes nesse desespero, né? Comum que profissionais, não vou conseguir me recolocar, e as pessoas começam a colocar suas crenças, e isso gera realmente assim, uma crença coletiva. Com essa idade ninguém se recoloca, eu tenho mais de 50. E aí você ouve a pessoa dizendo isso, já faz 1 ano e meio que eu estou desempregada, é por causa da minha idade. E aí você pega essa crença e fala, nossa, então quem tem mais de 50 não vai se recolocar, pronto, não vou me recolocar. E aí você fica achando que é por causa da idade, né? E é um fator que pode ser uma barreira, sim, mas não é um motivo, né? Não é real. Então é muito importante tomar cuidado com essas crenças, com o que as outras pessoas vão dizer e focar no seu processo. Lembra que o seu perfil é individual, que você é um profissional individual e que aquilo que você faz, ainda que seja muito parecido com alguém, não é igual, né? Porque a sua postura, o seu comportamento, a sua visão podem ser diferentes. Então foca nisso, olha para o futuro e tenta olhar com otimismo.
Eu falo sempre para você ter uma frase em mente que você vai se recolocar. Se você quiser, você vai se recolocar. Pode até ser que demore um pouquinho mais, mas você vai conseguir se recolocar. Se você conseguir ter essa certeza, você não vai desistir do processo, e por mais que hajam altos e baixos durante esse processo, e é normal que haja, né, não em entrevista, ou se candidatar e não ter retorno, não conseguir contato com as pessoas que você gostaria, por mais que hajam esses baixos, né, durante o processo, você vai conseguir, se você tiver em mente esse objetivo, que é você se recolocar, e você tiver certeza que você vai conseguir. Eu sou a Ana Guedes, da Directiva Desenvolvimento Humano, e se você quiser ver mais vídeos e dicas como essa, é só você se inscrever no meu canal do YouTube ou me seguir no Instagram e no LinkedIn. Até mais!